Sistemas de potência a gás, ciclo Brayton. Então, o objetivo dessa aula é identificar os componentes do ciclo Brayton ideal, fazer ou aprender a fazer os diagramas de temperatura, entropia e pressão-volume, fazer o balanço de energia em cada um dos componentes do ciclo para poder calcular o trabalho e o calor e, obviamente, o rendimento, e identificar as diferenças entre o ciclo de potência a gás e vapor. O ciclo Brayton ele representa sistemas de motores com turbinas a gás, operação de sistemas de motores com turbinas a gás. Quais sistemas? Tanto sistemas de propulsão, por exemplo, para aeronaves, turbojato e até o turbofan, e sistemas de geração de potência, que seria o equivalente no ciclo de vapor ao ciclo Rankine. Aqui, sistema de geração de potência, ciclo Brayton, ou sistema de propulsão. Quais são os componentes do ciclo? Os componentes são, eu tenho uma região de entrada do ar, eu vou ter uma parte da compressão, depois da compressão eu vou fazer a combustão na câmara de combustão, com a adição do combustível, a queima, a turbina, a expansão na turbina e a saída dos gases. Essa turbina, parte do trabalho vai alimentar o meu compressor, então eu faço uma expansão para alimentar o compressor, e no sistema de geração eu também vou alimentar o gerador. No sistema de propulsão eu vou fazer a expansão só para alimentar o compressor e o resto vai sair a alta velocidade que vai me gerar o empuxo. Então aqui a gente representa esquematicamente uma região de entrada e compressor, em que vai haver uma compressão adiabática. Como assim? Eu não estou adicionando calor aqui no compressor. Considerando ele que não está havendo também troca de calor com o meio externo, eu vou considerar uma compressão adiabática. No ciclo ideal, eu vou considerar uma compressão isoentrópica. Depois eu vou fazer a queima na câmara de combustão. No ciclo ideal, eu vou substituir a combustão por uma adição de calor à pressão constante. Vou fazer a expansão, também uma expansão adiabática na turbina. Também não estou fazendo troca de calor na turbina. Parte do trabalho da turbina alimenta o compressor e o restante é utilizado para o gerador no sistema de potência ou para acelerar e gerar um impulso no sistema de propulsão. E aqui é o que a função é essa do bocal. Para fechar o ciclo, o que eu faço? Um ciclo é um ciclo fechado. Eu tenho que pegar os gases de exaustão e fazer uma troca para voltar ele para as condições de entrada aqui. Então, no caso do ciclo, que a gente vai fazer uma análise de um ciclo ideal, eu pego os gases de exaustão e volto para a região de entrada. Então aqui, aquela mesma turbina, eu peguei aqui no site da Kawasaki, tem uns dados aqui de potência, quanto de combustível tem que entrar, a eficiência, as temperaturas de saída. Importante aqui, aqui é um esquema de uma planta, a gente tem aqui a região de entrada, eu tenho filtros, né? Esse aqui é a parte do ar que vai para a parte do gerador e a parte do ar que vai para o sistema da turbina em si. Eu tenho filtros que vão dos gases que vão para a combustão. Eu tenho abafadores de ruído, que eu tenho que me preocupar no projeto com a questão do ruído também. Então o ar vai para a região de entrada, compressor, aqui a câmara de combustão, turbina e a exaustão, os gases de exaustão. Também tenho que preocupar com a questão do ruído dos gases de exaustão e a temperatura também dos gases de exaustão, que são bastante altas. Então aqui é um sistema de potência Brayton convencional simples, a entrada, compressor, câmara de combustão, turbina e exaustão. Turbina, o compressor, a turbina na verdade é ligada no eixo junto com o gerador. Esse é um sistema simples, a gente representa ele como? A gente representa a planta dessa forma aqui, o compressor, câmara de combustão e a turbina. E a gente identifica os estados na entrada e saída. Aqui, depois do compressor, na câmara de combustão e até a entrada da turbina, é a linha da pressão de alta, que eu identifiquei aqui por vermelho. Então aqui a gente considera sempre a mesma pressão, eu não estou considerando no ciclo ideal, não se considera as perdas de pressão nem na linha, nem nos trocadores. Então eu tenho a região de pressão de alta e a região de pressão de baixa. No caso, como eu falei, no ciclo a gente coloca um trocador de calor para eu poder voltar essas condições de saída da turbina para as condições de entrada do compressor. Agora, se essa temperatura de saída é muito alta, eu posso fazer um sistema de cogeração, por exemplo, em que eu posso aquecer água para utilizar água quente no sistema. Então eu pego esses gases de saída e passo num trocador de calor para aquecer a água. E o mais comum que se faz
atualmente é utilizar essa parte do ar quente para aquecer a água, para gerar vapor e utilizar num sistema Rankine. Então a gente tem o ciclo Brayton acoplado com o ciclo Rankine. Por que isso aqui aumenta muito o rendimento? Porque onde eu estou consumindo combustível é aqui na câmara de combustão, certo? Então eu tenho o trabalho gerado pela turbina a gás, mais o trabalho gerado pelo sistema da turbina do ciclo Rankine a vapor. Então o trabalho líquido vai ser o trabalho combinado, né, do turbina a gás com turbina a vapor, e o calor que eu consumo é o calor na câmara de combustão. Então essas estruturas são bastante grandes. Aqui é um desenho esquemático, aqui é uma foto real. Aqui eu tenho a região de entrada de ar para o sistema a gás. Aqui está a parte do compressor, turbina, compressor, câmara de combustão e turbina. E essa aqui é a parte do recuperador de calor. A gente chama isso aqui de recuperador de calor, que vai funcionar como a caldeira no ciclo Rankine. Então aqui a parte do recuperador de calor. Você vê que é uma estrutura bem grande para aproveitar essa calor. Ele substitui a caldeira no ciclo Rankine. Então, no sistema de propulsão, é praticamente a mesma coisa. A única diferença é que eu vou expandir na turbina só para alimentar o compressor. E não vou fazer o resto da expansão para poder alimentar um gerador. Eu vou fazer simplesmente a aceleração do fluido, porque o empuxo, no caso do motor, no caso do turbojato, por exemplo, ele vai ser dado basicamente pela taxa máxima vezes a diferença das velocidades na saída e na entrada. Então eu quero acelerar bastante o fluido aqui para poder gerar empuxo. No caso dos motores turbofan, eu faço uma expansão para alimentar o compressor e uma expansão para alimentar as hélices. Parte do ar passa por dentro aqui do sistema de compressor, câmara de combustão e turbina, e parte é acelerado pelas hélices e passa na parte externa, aqui pela carcaça do motor, para também gerar empuxo. Então, uma grande parte, se eu aumento, eu posso tanto aumentar a velocidade quanto aumentar a quantidade de massa sendo deslocada. E é o que se faz nos motores turbofan, que são chamados de motores a reação, porque eu jogo uma quantidade de ar para trás e pela ação e reação eu gero o empuxo, impulsionando a minha aeronave, o meu motor para frente. Nesses casos aqui, basicamente 70% a 80% do empuxo é gerado por essa parte do ar que passa externamente. Mas eu preciso, para poder ter essa quantidade de empuxo, ter uma parte que passa pelo sistema de compressor, câmara de combustão e turbina. Então são motores a reação ou motores turbojato, mas o princípio de funcionamento também segue o mesmo do ciclo Brayton. O que é importante no ciclo Brayton ideal? Os efeitos das irreversibilidades não serão considerados, portanto eu vou considerar tanto a compressão quanto a expansão isoentrópicas. Se são isoentrópicas, eu posso usar a equação isoentrópica para gases ideais, não é? T2 sobre T1, P2 sobre P1, K menos 1 sobre K, que é V2 sobre V1 menos K. Aqui, esses 2 e 1 eu estou representando saída como entrada. Então, no compressor T2 sobre T1 e na turbina T4 sobre T3, ou T3 sobre T4, desde que eu use P3 sobre P4. Então, aqui P4 também eu posso usar na turbina, né? T4 sobre T3, P4 sobre P3, K menos 1 sobre K, e o volume é a mesma coisa. Então, a gente considera isoentrópico. Eu considero aqui uma questão importante, sempre ar, ou seja, na câmara de combustão, na verdade eu não estou considerando uma combustão, a entrada de combustível e a queima desse ar junto com o combustível. Eu substituo isso por uma transferência de calor para uma fonte externa. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é aumentando a temperatura do meu ar. Sempre ar, né? Então, se só é sempre ar, eu posso usar e sempre gás ideal. Sempre ar e sempre gás ideal. Portanto, eu posso usar as equações de gases ideais. Quais equações? Todas elas. Pressão vezes volume específico é igual a RT. Pressão é igual a ρ RT. Pressão vezes volume total é igual a mRT. Ou pressão vezes volume total é igual a N, constante universal, vezes a temperatura, ou qualquer variante delas aqui. E uma coisa importante é que o R é uma constante específica do gás, pode ser calculado por pressão, volume sobre temperatura. Se isso aqui é uma constante, isso aqui vale para qualquer ponto. P1, V1 sobre T1 é igual P2, V2 sobre T2, que é igual P3, V3 sobre T3, que é igual P4, V4 sobre T4. Então eu posso aplicar e verificar se minhas contas estão certas pela equação dos gases ideais em cada ponto.
Da mesma forma, o processo de exaustão é substituído por uma transferência de calor, para eu poder fechar, né, o ciclo. E a análise ar frio, eu considero calores específicos constantes e avaliados à temperatura ambiente. Portanto, tanto o CP quanto o CV, pela análise ar frio, eu vou considerar como constantes. Eles são variáveis, tanto o CP, né, e CV variam conforme a temperatura, mas a aproximação a valores constantes não é uma aproximação ruim e simplifica muito nossas contas aqui, é o que vai ser adotado no ciclo ideal. Então, importante saber fazer o gráfico temperatura, entropia e pressão-volume. No gráfico temperatura entropia, na verdade a gente tem a equação do cálculo da variação de entropia para gases ideais, que vem lá das equações de Gibbs. Eu consigo calcular a variação de entropia e não a entropia em si. Então eu preciso de uma entropia de referência para traçar o gráfico aqui, só para poder entender como é que a gente vai traçar o gráfico. Então, por exemplo, e o que é importante é, se eu defino o valor da entropia, um valor por uma temperatura e pressão de referência, eu posso fixar um dos fatores, por exemplo, se eu tenho uma temperatura e pressão de referência fixados, eu sei o valor da entropia nesse ponto. Eu fixo uma determinada pressão, o que eu vou variar vai ser a temperatura. E aí eu consigo calcular qual que é a variação, a entropia, com base nessas entropia de referência, temperatura e pressão de referência. O que muda é só como esse gráfico vai ser deslocado nos eixos aqui. Mas eu peguei aqui, por exemplo, com uma temperatura de referência de 100 kelvins e 0,001 kelvins e uma pressão de referência de 100 kPa e tracei aqui o gráfico da entropia, da temperatura em função, né? Temperatura e entropia, na verdade. E o que a gente observa é que eles têm a mesma inclinação. Eu só desloquei ele aqui no eixo X, certo? Dependendo da temperatura e pressão que eu uso de referência. Mas a inclinação dele é a mesma. E o que me importa aqui não é o valor absoluto, mas sim a variação de entropia. Então aqui só para ilustrar como é que a gente traça, a gente observa que ele vai ter um comportamento logarítmico, né? Em função do aumento da temperatura ou do aumento da pressão. Então, para os gráficos que eu vou adotar uma temperatura de 300 kelvins em pressão de 100 kPa como referência e estou adotando a entropia como a entropia em função somente da temperatura. Esse aqui é um valor tabelado. E aí, com base, se eu fixo então essa temperatura e essa pressão, para cada pressão que eu quero, eu vou variar a temperatura e vou achar a entropia no ponto, né? Para poder traçar os gráficos. E aí a gente observa o quê? Que eu fixei aqui para uma pressão de 1,2 MPa e para 0,1. Com o aumento da pressão, eu vou deslocar o gráfico para a esquerda, porque eu tenho aqui um menos nessa essa parcela que vai deslocar o gráfico para a esquerda. Então eu tenho aqui um gráfico temperatura-entropia com comportamento logarítmico, né, em função do aumento da propriedade, no caso aqui do aumento da temperatura, certo? Então eu tenho aqui os dois gráficos da linha de pressão de alta e da linha de pressão de baixa. A gente não considera perda de pressão na linha nem na câmara de combustão, portanto a linha de pressão de alta é na saída do compressor, câmara de combustão e na entrada da turbina, e a linha de pressão de baixa é a saída da turbina, o trocador e a entrada do compressor. Então eu tenho aqui as duas linhas de pressão. No ciclo ideal a gente considera compressão isoentrópica e expansão isentrópica, portanto linear aqui de 1 a 2, eu tenho um ponto 1 de entrada, uma compressão isentrópica, ou aumento a temperatura, sem variar a pressão, mantém a pressão de alta, depois eu faço uma expansão isentrópica. Então, depois eu termino o ciclo voltando aqui a rejeição de calor. Então, aqui, de 1 a 2 eu tenho o trabalho de compressão, aqui eu tenho a adição de calor, aqui eu tenho o trabalho de expansão e aqui eu tenho a rejeição de calor. O diagrama pressão-volume, o que eu vou fazer? Eu vou usar também as equações isoentrópicas para gases ideais e eu posso deixar o meu volume em função da variação de pressão. Só manipular aqui a equação apropriadamente. Se, pegando um exemplo aqui, eu sei as condições de entrada, pressão e temperatura, eu consigo calcular o volume específico na entrada. Então, eu consigo deixar o meu volume específico na saída em função somente da pressão, né, fixando uma determinada condição de entrada em função da pressão. E eu observo que fica P2 sobre P1 menos 1 sobre 1 menos K. Portanto, aqui essa aqui é a linha da compressão isoentrópica. De 1 para 2, se eu aumento a pressão, meu volume específico obviamente diminui e vai ser esse comportamento elevado a menos 1 sobre 1,4. No caso aqui, o 1,4 é o K do ar, né, que eu estou considerando o ar. Eu tenho esse comportamento aqui da pressão, da compressão. Então, essa aqui é a minha compressão isoentrópica. No processo de adição de calor, é uma adição de calor à pressão constante, portanto, a pressão vai ser constante. Eu só preciso saber como calcular o volume 3, específico 3, vai depender da temperatura.
Supondo que eu saiba de alguma forma a quantidade de calor que está sendo adicionado, eu consigo aplicar a primeira lei, fazer um balanço de energia, desprezando variações de energia cinética e potencial, calcular a variação de entalpia, que para gases ideais vai ser a variação da temperatura, Cp vezes a variação de temperatura. Então eu consigo determinar a temperatura de saída. Se eu sei a temperatura de saída, eu posso aplicar a equação dos gases ideais e determinar qual que é o volume específico na saída à pressão constante. Então aqui eu tenho a compressão, a adição de calor à pressão constante. Eu vou fazer o processo de expansão, mesma coisa, eu tenho a relação do volume em função da pressão. Se eu sei a minha condição de entrada, eu vario aqui a pressão da saída, consigo fazer a minha curva da expansão, e aí para fechar o ciclo, só a rejeição de calor à pressão constante também, eu fecho aqui o ciclo. Então aqui é o meu diagrama pressão, volume, compressão, adição de calor, expansão e rejeição de calor. Então esse é o ciclo. Procedimento de solução. Sempre façam um esquema dos componentes. Importante, o ciclo nosso vai começar a crescer de componentes, mas é sempre importante identificar quais são os estados aqui, entrada e saída. Eu identifico aqui, comecei identificando pela entrada do compressor, estado 1, estado 2 na saída do compressor, a entrada da câmara de combustão, e assim sucessivamente. Faço o diagrama temperatura-entropia, vai ser muito útil, faço as linhas de pressão de baixa e pressão de alta. Faço o diagrama pressão-volume e faço uma tabela dos estados, identificando os estados, as pressões e temperaturas. No final das contas, eu quero as entalpias, que vai ser dependente das temperaturas. Então, eu identifico as pressões, onde são as pressões de baixa e as pressões de alta. Eu sei a linha de pressão de alta, né, da saída do compressor, câmara de combustão e entrada da turbina, e eu sei a linha de pressão de baixa e determino as temperaturas que eu sei e calculo o resto das temperaturas que eu precisar. Certo? Uma vez que eu determinei, como é que eu vou determinar a temperatura na saída do compressor? Pela equação da compressão isoentrópica, na turbina mesma coisa, das equações isoentrópicas para gases ideais, eu consigo calcular as temperaturas na saída do compressor e na saída da turbina. Faço a tabela dos componentes. Quais são os componentes? Compressor, câmara de combustão, turbina e trocador. Se eu fizer um balanço de energia em cada um deles, desprezando os termos de variação de energia cinética e potencial, eu sei que o trabalho específico e o calor específico é nada mais do que a variação de entalpia. Entalpia sempre de saída menos entrada. Por quê? Porque eu escrevo a primeira lei, aqui, variação de energia, como calor mais trabalho. Uma das formas eu escrevi a primeira lei. Então, dessa forma, me permite calcular sempre como saída menos entrada, tanto dos calores quanto trabalhos. Então, sempre saída menos entrada, calor da vizinhança para o sistema aumenta a energia do sistema, trabalho da vizinhança para o sistema aumenta a energia do sistema. Então, aqui eu tenho no compressor a entalpia de saída H2 menos H1. Pela equação, eu sei que para gases 10 eu posso calcular como variação da temperatura, Cp, né? Entalpia é pelo Cp vezes variação de temperatura. Essas temperaturas eu já tenho calculado. O compressor é o trabalho, né? E calor adiabático, então ele não troca calor. A câmara de combustão não realiza trabalho e o calor, variação da entalpia, H3 menos H2, Cp, T3 menos T2, turbina adiabática, portanto não tem calor. Trabalho específico, H4 menos H3, e aqui é importante o quê? A taxa máxima é a mesma, né? A taxa máxima está vindo aqui nesse sentido aqui, ó, a minha taxa máxima, M ponto, ela é a mesma em todos os componentes, né? Porque eu estou considerando um ciclo fechado. Então, se eu quiser multiplicar pela taxa máxima, eu vou achar o trabalho em quilowatts e o calor em quilowatts. Certo? Se eu multiplicar pela taxa máxima em quilos por segundo. Então, aqui eu faço a somatória dos trabalhos líquidos, simplesmente somo todo mundo, e dos calores líquidos, e eu tenho que verificar que para um ciclo, a definição de um ciclo é que o estado inicial é igual ao final, portanto, a variação de energia no ciclo é zero. Logo, a somatória do calor com o trabalho líquido tem que ser igual a zero. Então, esse aqui, trabalho líquido e calor líquido, são iguais em módulo e sinais opostos, porque eu estou escrevendo a primeira lei como calor mais trabalho. O rendimento é o módulo do trabalho pelo que eu gasto. O que eu gasto? O calor na câmara de combustão, o calor na câmara de combustão. Então, é o trabalho líquido pelo calor na câmara de combustão. E um outro fator importante é o back work ratio, que é quanto do trabalho da turbina o meu compressor consome. Qual é essa porcentagem? Trabalho do compressor pelo trabalho da turbina, valores em módulo. E a gente observa, vamos observar nos exercícios, que esse valor é bastante alto, na casa de 30% aproximadamente, ou até mais. Por quê? Porque comprimir
gases é caro. No ciclo Rankine, essa relação aqui é pequena. Por quê? Porque lá no ciclo Rankine eu comprimo líquido, e líquido é incompressível, portanto eu posso aplicar qualquer pressão que eu aplique, eu resulto, qualquer trabalho que eu forneça, eu resulto num aumento de pressão no ciclo Rankine, porque líquidos são incompressíveis. Eu consigo, então, aumentar bastante a pressão lá com um trabalho relativamente pequeno. Aqui, para gases, como são compressíveis, essa relação de compressão do back-work ratio é alta. Né? Comprimir gases é bem mais caro do que comprimir líquidos, que são, no caso de gases compressíveis, líquidos incompressíveis. Então, esse aqui é o ciclo Brayton, que vai ser aplicado tanto para sistemas de geração de potência quanto sistemas de propulsão. Nós vamos fazer exercícios e avaliar as variações, avaliar os efeitos das irreversibilidades também nas próximas aulas.